Olá, estamos começando o primeiro episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a nossa Six. Nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre o empreendedorismo e sobre os temas que cercam a vida do empresário, especialmente o canoense. Eu sou o André Guindani, atual presidente da Six, e estarei com vocês na próxima hora. Neste episódio de estreia, vamos falar sobre a história da Six pelos seus presidentes, o legado de suas gestões e como eles percebem a evolução da nossa cidade. Estão conosco Simone Leite, Paulo Fritzen e Gildo Tavares, coincidentemente representantes da indústria, do comércio e dos serviços. Eu convido, por antecedência na presidência da casa, Paulo Fritzen para se apresentar. Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Fritzen, empresário do ramo varejista. Nossa empresa é MO, Moda e Oferta, e fui presidente da Six durante o período de 2007 a 2011. Simone? Eu sou Simone Leite. Fui presidente da Six de 2011 a 2015. Sou empresária do ramo industrial da empresa Urano de Canoas. Gildo? Eu sou Gildo Tavares, advogado, Tavares Panizzi Advogados. Fui presidente da Six em 2018, 2019 e é uma grande alegria estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigado. Nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube, e tem como apresentador o Sicredi, as empresas Park Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são os patrocinadores Diamante. Temos também como patrocinadores ouro as empresas Guterres Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan. Eu inicio o nosso bate-papo perguntando ao Paulo Fritzen, como iniciou seu relacionamento com o associativismo? Eu entendo que o associativismo é o atendimento a um chamado, né? Quase todas as pessoas, 99%, são convidadas a participar. Eu, de primeiro, inicialmente imaginava que, não, minha vida é com balcão, mas tive a grata surpresa de perceber que o associativismo é uma possibilidade tanto para o crescimento pessoal da própria empresa e, nesse sentido, somando todos essa mesma percepção de cada um, a gente consegue construir um coletivo muito melhor, com a experiência de cada um. Muito bacana. Simone, a primeira mulher a assumir a presidência da Six. Qual o seu relacionamento com o associativismo? Dizer, André, que eu acho muito bacana essa iniciativa, né, da gente poder estar levando a Six para mais perto do cidadão, das pessoas. O associativismo, eu acredito que é a busca pelo bem comum. São homens e mulheres que se dispõem de forma voluntária a participar de muitas atividades, a colocar energia, toda a sua motivação para que a gente tenha, né, uma sociedade mais desenvolvida, tanto na questão econômica quanto na questão social. E eu entendo que as nossas entidades de classe, a Six aqui em Canoas, assim como a nossa Federação também, são ferramentas de transformação. E elas precisam, né, ser usadas por pessoas que se colocam, então, né, à disposição e que visem não só o seu benefício, né, mas que possam trabalhar por toda uma comunidade. Isso aí. Doutor Gildo, o papel do associativismo e a sua visão. André, há muitos anos atrás, sempre uma pessoa mais experiente nos dá, assim, alguma orientação. E, na época, me disseram assim, procura a tua entidade. Eu procurei a OAB, participei muitos anos
do associativismo na OAB, depois conheci a SIX e me encantei aqui com a nossa entidade. O associativismo, para mim, é natural que a gente perceba que sempre nós vamos ter mais força agindo coletivamente, né? E a SIX, ela propicia isso, principalmente com 3 segmentos diversos, né? Comércio, serviços e a indústria. E aí nós temos a oportunidade, então, de um grande aprendizado, troca de experiências, enfim, definir objetivos comuns e com essa força do grupo conseguir atingi-los. Vejam que a SIX é uma entidade que tem a idade de Canoas. Ela foi fundada junto com a instalação do município há 83 anos. E há 83 anos nós trabalhamos em prol do desenvolvimento econômico e social, defendendo bandeiras importantes para o desenvolvimento e para o empreendedorismo. Algumas bandeiras nós vamos discutir hoje aqui, como a mobilidade urbana. Na época da presidência do Paulo Fritzen, muito se discutia a questão da mobilidade. E alguns temas eram importantes, como a questão da BR-116, Polão, Anel Viário, BR-448, Rodovia do Parque. Paulo, como é que foi o enfrentamento naquela tua época? A lembrança que eu tenho, as gestões se confundem um pouco porque é uma continuidade do trabalho, né? Mas a gente percebeu nessa questão, por exemplo, que o grande gargalo estava na BR-116 e existia um projeto chamado Polão, que criaria a BR-448, mas com pedagiamento aqui na 116, tanto em Canoas como ali em São Leopoldo, durante 10 anos pedagiando aqui esse trecho para arrecadar recursos para fazer a outra rodovia ali. E a SIX foi protagonista nesse sentido de perceber problemas no edital, né? A Simone teve um papel especial nisso e começamos um movimento contra aquele projeto do Polão, no convencimento de alguns prefeitos que já tinham, não das próprias cidades, mas das cidades que avizinham aqui, e junto com as ACEs da nosso Vale dos Sinos, a gente conseguiu reverter esse processo todo e tivemos a 448 sem o pedagiamento. Mas, Paulo, foi fundamental, né, a participação das entidades de classe, porque se dependesse do poder público, né, tanto a nível federal quanto a nível estadual e municipal, aqui nos municípios que dialogam, né, com a BR-116, nós teríamos hoje a nossa rodovia aqui pedagiada. E essa teria sido, né, a opção do poder público. E nós juntamos força, de fato, um trabalho incansável, né, que fizemos a várias mãos, unindo esforços não só de Canoas, mas de todo esse eixo da BR-116. E sobre isso tem uma situação muito interessante, André. Acho que tu talvez não saiba disso, né? Mas o pessoal que acompanhou mais de perto, que nós estávamos até, num primeiro momento, comemorando essa possibilidade de ter uma estrada pedagiada, porque nós teríamos ela ampliada e seria, né, uma forma de minimizar os problemas do engarrafamento, porque quem lembra, né, lá nos anos de 2005, 2008, 2010, a BR-116 aqui no trecho de Canoas, ela parava. Né? E aí usava-se também, né, as vias internas do município para escoar essa produção. Mas aí surge, né, o edital, então, e nós estávamos num primeiro momento curtindo essa possibilidade de ter, né, um edital, uma licitação e uma empresa para fazer esse trabalho. E eu, numa madrugada, né, comecei a ler esse edital. Na verdade, eu comecei a ler ele às 10 da noite e terminei de ler ele à 1 da manhã. E fiquei impressionada, justamente pelo que o Paulo falou, que a ideia era fazer a cobrança de pedágio na estrada da forma que estava durante 10 anos, para que no 11º ano, então, começassem a haver as obras de duplicação. Isso seria um absurdo, né? Porque nós íamos ter aumentado, né, ainda mais o problema e ainda o cidadão ia estar sendo onerado. E aí foi que trouxemos aqui para a SIX, então, né, essa questão, nos debruçamos ainda mais sobre o edital e fizemos esse chamamento do governo federal. Na época, o presidente Lula e a ex-presidente Dilma, né, era a ministra que estava envolvida com isso. E houve aqui na SIX, inclusive, a iniciativa, então, de fazer, né, o evento, né, aconteceu aqui nesta casa, para que a gente pudesse ter a BR-448 como uma realidade. É verdade. A assinatura da contratação dos projetos da Rodovia do Parque se deu no Salão Nobre aqui da SIX. Hoje,
São Leopoldo recebe 170 milhões de investimentos para 2023 para a conclusão de obras viárias na BR-116. Canoas ficou de fora. A SIX tem pleitos históricos aqui. Um dos pleitos históricos é o túnel da Domingos Martins, né, que comenta-se que pode ficar para 2024, né, que seria muito importante para Canoas. E o alargamento, então, do que chamam de viaduto da Inconfidência, que é esse viaduto, para os mais antigos, o viaduto da Cautol. Seria, na opinião de vocês, as duas obras mais importantes do eixo de mobilidade aqui para Canoas? André, acredito que na BR-116, sim, seria muito importante, porque nós vivemos um momento aí que paralisávamos no trânsito aí na 116. Depois veio a 448, aliviou um pouco, mas já está voltando novamente a ficar tudo trancado. Então, acredito que seriam medidas importantes. Até porque, Gildo, a Canoas é uma cidade dividida pela BR-116. Exatamente. E assim, a mobilidade urbana ela é um tema assim, que afeta o mundo todo. No Brasil, lamentavelmente, um pouco mais, e não é por falta de planejamento, porque a gente vê que cada governo, em qualquer âmbito, municipal, estadual, federal, sempre vem o planejamento e o estudo da mobilidade urbana. O problema é que demora muito a implantação de medidas, e às vezes são medidas simples, mesmo dentro da cidade. Eu vou citar exemplos banais aqui, mas, por exemplo, ruas estreitas, com estacionamento dos dois lados e fluxo no sentido duplo. Principalmente ruas que têm escolas, onde tem adolescentes e crianças ali caminhando. Isso isso não precisa de recurso perigoso. Também, né? Não precisa, são medidas fáceis de serem implementadas, né? Agora, André, só a título que me vem em mente sempre quando a gente fala em mobilidade urbana, aqueles filmes que a gente vê da Índia, né? Onde tem aqueles cruzamentos ali com uma imensidão, um número imenso de veículos, tuk-tuk, bicicleta, motocicleta, elefante, enfim, animais ali. E acaba fluindo o trânsito de uma maneira desordenada para nós, né? Mas eles conseguem. Enfim, assimilaram isso, mas isso causa muito problema, não somente para as empresas, né, mas também para a população em geral. Mas aproveitando desse tópico dessa verba que foi liberada, hoje o grande gargalo do ponto de vista de desenvolvimento econômico para a região como um todo é ali na ponte de São Leopoldo, realmente, tá? Aquele trecho ali da ponte e o alargamento de Charlau, porque isso é uma via estruturante de um fluxo enorme. Então, me parece justo que essa primeira solução seja ali. Aliás, foi uma pauta que a gente teve aqui na regional, né, da Federação sobre o assunto. Mas é claro que é importante a gente continuar nessa briga histórica aqui pelo viaduto que atravessa, porque a gente tem dois eixos que cortam a cidade no meio, né? Tu tem a BR-116 e o Transurb. Esse pecado mortal que ocorreu aqui na cidade de dividir ela. Mas essa também é uma das bandeiras que a gente brigou durante um período, né, no sentido de rebaixamento do trem, ao menos num trecho aqui de quase 2 quilômetros no centro da cidade. Mas eu também estou lembrando de uma coisa que às vezes é um detalhe mínimo, mas tem uma barreira técnica que impede, que, por exemplo, foi esse trecho aqui, que o acostamento aqui de quem sai da Vitor Barreto até a ponte do Rio Gravataí, isso dá o quê? Uns 3 quilômetros, 2 quilômetros e pouco aqui, que afunilava, era só 2 pistas, pegaram a pista de acostamento e transformaram numa via. Qual é o custo disso? Foi um custo ínfimo, né? Mas é uma questão, às vezes, de burocracias, né? Exato. Aqui nós temos outros assuntos aqui, dessa agulha aqui, na frente da praça do avião aqui, que, né, deveria ser uma agulha com do outro lado, daquelas agulhas prolongadas, né? Mas um parecer técnico ali do DENIT dizendo, não, do lado de cá não. E cria um tremendo do engarrafamento interno aqui dentro da cidade em determinados horários. Mas, por outro lado, a gente percebe o seguinte, quando há, né, a iniciativa privada trabalhando em conjunto com o poder público, a gente percebe que o desenvolvimento do lado leste de Canoas, né, a partir da construção do shopping e muitas outras áreas ali de expansão, né, o arruamento foi feito com recurso da iniciativa privada. Avenidas largas, né? Onde hoje a gente tem um bom desenvolvimento ali na questão da infraestrutura, porque justamente foi pensado e foi feito, né, com recurso da iniciativa privada, o que traz de fato benefícios para a cidade.
Em termos de mobilidade para Canoas, se discute, pegando o gancho do que o Paulo falou, o que eu tenho ouvido, não mais o rebaixamento do trem, mas a elevação do trem, que seria economicamente mais viável, né? E está de volta de novo o que você falou desde aquela época, a ERS 010, que seria a terceira rodovia paralela, né? Então a 448, a BR-116 e ERS 010, que ligaria a Freeway até Sapiranga, né? Num traçado que poderia ou não passar por Canoas ali na divisa com Cachoeirinha e que seria muito benéfico para o Parque Canoas de Inovação, né? Então eu queria ouvir a opinião de você sobre o Transurb e sobre a ERS 010. André, o Transurb, como o Paulo já disse, todos nós pensamos, né, é um problema que divide a cidade, impede o fluxo, enfim. Então acho que temos que sempre entrar e ter essa bandeira, né, buscar uma solução para isso. E com relação ao planejamento, a gente vê que as coisas acontecem quando o nível crítico já extrapolou, enfim. Nós não conseguimos atuar antecipadamente, né? E sempre vem aquela situação de inexistência de recursos financeiros, mas às vezes a gente se questiona, será que não existe mesmo recurso financeiro? Ou será que ele é direcionado para algumas pautas que talvez não tenham tanta urgência, né? É uma questão muito polêmica, profunda, enfim. Claro que nós não vamos aprofundar isso aqui, mas não sei, a gente tem que começar a questionar isso também, né? Essa questão da 010 é um projeto antigo. Me lembro lá, principalmente o governo Ieda Crucis, né, que o assunto estava amadurecido e não me lembro exatamente por qual motivo desandou. Mas mesmo a questão de pedagiamento, que essa RS 010 tem que contemplar isso, a gente não era, por exemplo, contra o pedagiamento da 448, né, a gente era contra que se pedagiasse aqui a 116 até que recolhesse os recursos para lá. Eu acho que a gente tem que voltar nessa pauta da 010, tem que voltar na pauta da solução do Transurb cortando a cidade. Mas uma coisa que a gente tem que pensar muito, que na época o pessoal também falava no prolongamento da 386 chegando na 010, né? Que isso pode se tornar novamente um corte dentro da cidade, dividindo ainda mais a cidade, né? Ao lado da Ubra ali. Ali é ao lado da Ubra. Tu imagina a 386 a nível cota do terreno, dividindo novamente a cidade em mais algum quadrante, né? Isso é preocupante. A alternativa seria ligar a Ozanam, eventualmente. Espicha a Ozanam para lá e não seguir o prolongamento da 386 cortando o bairro Igara. Eu particularmente acho complicado. Poderia até ser pela 388, mas 386, mas ela teria que ser toda elevada, mas não cortando a nível... Porque é um fluxo de rodovia, né? Mas se a gente for pensar os próximos 10, 20 anos, né? O futuro do desenvolvimento de Canoas, a RS 010 ela é fundamental. Ela é fundamental especialmente porque a gente hoje não sabe onde termina uma cidade e começa outra aqui na região metropolitana. Todas elas estão muito interligadas. Nós temos hoje a BR-448 a oeste, né, que agora também está sendo trabalhado o seu prolongamento até Charlau ali para conexão de Portão e para poder fluir o fluxo da Serra, que é extremamente importante. Nós temos a BR-116 e teremos, né, essa possibilidade da 010, que será uma rodovia pedagiada, porque eu entendo que a concessão ela é extremamente benéfica também, tendo essa alternativa, né, quem não quiser pagar pedágio, segue andando na BR-116. Agora, quem quiser, então, pagar pedágio, vai ter uma rodovia moderna e uma possibilidade, inclusive, de acessar a Serra Gaúcha, né, Gramado, e que é um ponto turístico extremamente importante no Brasil, né, por uma rodovia, então, moderna, segura, né, pagando para utilizar. E o próprio fluxo ali para a Freeway, né, que também faz toda essa conexão com o litoral. Então, acho que essas vias estruturantes, elas são fundamentais, porque não só, né, para a questão de fluir cargas, enfim, mas para pessoas e para o turismo do nosso estado. Perfeito. Eu gostaria de lembrar a quem está acompanhando que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube. Neste primeiro episódio, estamos recebendo os ex-presidentes da entidade, Simone Leite, Paulo Fritzen e Gildo Tavares.
Simone Leite, você teve a oportunidade de exercer o cargo de secretária de Desenvolvimento Econômico da cidade. Em que ano foi e quais foram as experiências que você pôde levar à prática na secretaria? Foi justamente no ano de 2008, na eleição de 2008, né? Quando nós estávamos fazendo esse movimento, né? BR Livre, que é o movimento, então, que a gente acabou de relatar aqui. E eu tinha me posicionado de forma muito contundente, junto com o grupo, enfim, e acabei tendo uma certa visibilidade dentro desse movimento. E aí, então, Jairo Jorge, né, vence as eleições, ele não era o nosso candidato, e na semana seguinte, então, ele me contata, né, para tomar um café. E aí, eu lembro bem que naquele momento eu já pensei assim, puxa, ele nem assumiu, né? E já vai querer fazer alguma oposição, enfim, com relação ao movimento. Eu achei que o convite para o café tinha relação com o trabalho, né, do BR Livre. E para minha surpresa, eu recebi um convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E na oportunidade, eu lembro que eu disse para ele, olha, mas eu nem votei em ti, né? E ele teve a grandeza de dizer que ele não estava mais ali como um candidato, e sim como prefeito eleito de Canoas, e que para Canoas a gente poderia fazer um bom trabalho no desenvolvimento econômico. E foi aí então, né, a partir disso que, conversando com os colegas da própria SIX, eu fui muito incentivada a aceitar o desafio, e assumindo como secretária de Desenvolvimento Econômico, nós fizemos grandes transformações, né? Importantes momentos assim que passou o poder público, né, junto com a iniciativa privada, porque eu tinha essa conexão com a iniciativa privada quando nós conseguimos avançar. Eu acho que eu deixo aqui para os colegas, né, da mesa também poderem relatar algumas questões, mas para mim, algo que muito me orgulha foi a criação do escritório do empreendedor, quando a gente trabalhou a desburocratização, né? Porque Canoas, como não tem um centro administrativo, cada setor da prefeitura ficava num determinado local da cidade. E aí, então, para conseguir um alvará, né, a permissão para abrir uma empresa, os empresários, os contadores tinham que andar por 7 lugares diferentes na cidade. E nós centralizamos todos esses atendimentos num único espaço, né? E aí, então, a gente deu muito mais agilidade, é algo que continua funcionando e que, de fato, né, é um benefício real, porque diminui a perda de tempo, né, o custo também, e a própria situação que a pessoa ela não perde a motivação para formalizar o seu negócio, porque nós estávamos ali auxiliando. Assim também como reduzimos, né, a carga tributária, reduzimos a alíquota de ISS-QN, e o bacana disso tudo foi que nós conseguimos ampliar muito a arrecadação. Então, eu sempre tenho dito, né, contra fatos e dados não tem argumentos. Nós reduzimos a alíquota, né? Num primeiro momento, nós imaginávamos que teríamos, então, uma queda na arrecadação e, pelo contrário, isso fez com que muitos empreendedores que estavam, né, inadimplentes, enfim, entendessem que esse é um chamado para se tornar adimplente, para ser parceiro do poder público. Aqueles que não estavam regularizados vieram a se regularizar. É uma onda toda positiva. Fora isso, né, tivemos outras iniciativas também que o próprio Gildo e o Paulo colaboraram conosco naquele momento e que acabou se perpetuando aí como uma política pública. Eu pergunto, foi naquela época que nasceu a Lei do Gatilho? Foi naquela época que nasceu. Simone está falando aí de temas que tratam da liberdade econômica, né? Existe um ranking internacional dos países com maior índice de liberdade econômica, e o Brasil ocupa a posição número 114 em 184 países, me parece que é. Isso mostra que nós estamos numa posição assim, ainda temos muito para trilhar, não é? E a simplificação de procedimentos que o escritório do empreendedor conseguiu é um dos princípios da Lei de Liberdade Econômica, a desburocratização, simplificação, enfim, a rapidez de constituição de empresas ou de extinção, a questão dos alvarás para as entidades mais, para as atividades mais de menor risco, né? E isso, além de facilitar o empreendedorismo, acaba atraindo investimentos. E lembro que em 2019, foi promulgada a Lei da Liberdade Econômica no Brasil, e já alguns municípios começaram a criar sua própria legislação de liberdade econômica. E nós aqui na SIX,
através da diretoria, nós tivemos assim um empenho bem grande para que Canoas também tivesse a sua lei de liberdade econômica, que permitiria que tivesse competitividade, que não perdêssemos, né, com a evasão de investimentos aqui de Canoas, ou, enfim, que pudéssemos competir em pé de igualdade com outros municípios que já estavam implementando. Por iniciativa da SIX, Canoas foi uma das primeiras cidades do estado a ter a sua lei municipal de liberdade econômica. Exatamente. O ponto que nós usamos para enfatizar isso é que, por exemplo, Esteio já tinha criado a sua lei de liberdade econômica. E nós aqui ficaríamos em desvantagem em relação a Esteio para atração de empresas e de investimentos. Então, isso foi ouvido pelo poder público, enfim, foi acolhido. Tivemos diversas reuniões aqui na SIX e fora da SIX mesmo. E participamos, inclusive, sugerindo a redação da legislação. Enfim, foi um papel bem importante. E, de novo, eu enfatizo, né, a questão de que não precisa recurso público, né? Então, sempre tem essa queixa por parte dos agentes públicos. Mas nós não dispomos de recurso. Todas essas iniciativas, a própria criação do Fundecam, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, não precisa de recurso público, né? É só uma forma de nós tornarmos a cidade mais amigável e para atração de investimentos e a manutenção, né, daqueles investimentos que já estão em Canoas. Além disso, né, eu queria deixar a bola picando para o Paulo a própria questão da criação do PCI, o Parque Canoas de Inovação, né, que na época foi criado para ser uma referência na região, né, no estado do Rio Grande do Sul, e acabou não tendo os desdobramentos, né, que entendíamos corretos. Mas aproveitar um pouco de falar sobre a Simone ter assumido a Secretaria de Desenvolvimento. Então, na realidade, não foi a primeira pessoa, já tivemos outras pessoas ligadas à SIX, presidentes da SIX, que foram secretários, né? E prefeitos. E prefeito, teu pai. E prefeitos. Mas assim, historicamente, se procurava dentro da Câmara de Indústria e Comércio, onde for de entidades, buscar alguém, né? E às vezes se apresentava uma lista tríplice, alguma coisa nesse sentido. E então é um trabalho que já vinha, mas ele teve um destaque maior justamente quando aí a Simone assumiu a secretaria. Depois também tivemos o Eltamar enquanto secretário de Desenvolvimento, pessoas assim com um perfil empreendedor muito forte, muito aguçado, né? Então várias iniciativas foram desenvolvidas em parceria até, né? Lembro com a Simone, vamos criar um fundo aqui de atração, um programa de atração de empresas. Aí fizemos todo um trabalho em conjunto e o prefeito Jorge gostou e implantou esses sistemas. A questão do PCI foi já mais, eu acho que ali para o final da gestão enquanto eu estava liderando, que começou muito bem, sabe, um projeto, tinha toda uma questão de complexidade jurídica também que tinha que ser analisada, mas depois foi dado continuidade, já não era mais na minha gestão, eu acho que... Nem na minha, como secretária. Como secretária, e aí a coisa ficou muito voltada ao próprio executivo ali para dar andamento desse projeto. Não era aquilo que nós tínhamos idealizado, isso eu posso afirmar. Nós tivemos um trabalho bem intenso na gestão da Simone, juntamente com o Ubra Unilassalle, fazendo preparando o estatuto do Instituto, exatamente. Para que não ficasse nas mãos, a nossa ideia era justamente essa, que não ficasse nas mãos do poder público, André, porque a gente sabe que a cada 4 anos muda o governo, né? Mesmo tendo uma continuidade de reeleição, sempre os projetos, né, eles tendem a ser alterados. E com a criação do Instituto e o parque, né, tendo autonomia, a gente entendia que o projeto ele teria muito mais êxito, né? Hoje o que a gente vê, infelizmente, acaba sendo um loteamento para empresas industrial. Ali, para empresas ali. São mais de 500 hectares, se tirou a parte do complexo prisional. Os 500 hectares remanescentes se dividiu entre Parque Guajuviras, né, um parque ambiental, e a outra metade, aproximadamente 250 hectares, ficou para o distrito industrial. O PCI comportaria hoje entre 70 e 100 empresas, com capacidade de gerar de 10 a 15 mil empregos diretos, acrescentaria ao PIB de Canoas mais de 3 bilhões de reais, o que representaria
um acréscimo de 15% ao PIB do município, gerando emprego e renda numa área que é uma área carente do município, o bairro Guajuviras, né? E que transformaria uma região da cidade, trazendo mais arrecadação e desenvolvimento. Nós temos ali um potencial de uma mina de ouro que precisa ser explorada. E outra situação é o seguinte, né? Na ideia inicial, então, nós colocaríamos Canoas no mapa da inovação no Brasil, porque a ideia não era um parque, um loteamento industrial, e sim um parque de tecnologia e inovação. Né? O que a gente percebe que cada vez mais se desenvolve, né? Com geração de renda, geração de arrecadação, enfim, para o próprio município, né? E estar na vanguarda. O que nós precisamos hoje do poder público? O poder público está interessado no desenvolvimento do PCI porque entende a possibilidade de desenvolvimento que vai trazer de retorno para a cidade. O poder público precisa investir antecipadamente na infraestrutura para oferecer às empresas que venham se instalar, adiantar a questão da governança, né? E aí sim investir na questão da inovação. Né, para que Canoas se transforme no polo de inovação. Nós temos universidades, nós temos entidades empresariais, nós já temos empresas instaladas que pode dar cobertura aí para um grande desenvolvimento, um grande passo de Canoas, colocando realmente a cidade aí no mapa da inovação. Mas assim, só para concluir essa questão ali do Parque Guajuviras ali, para nós foi uma decepção o rateio que foi feito das áreas, tá? Porque nós pretendíamos ter um parque industrial de fato e dentro do parque industrial um parque de inovação, um PCI. A área que foi destinada à questão industrial foi extremamente reduzida, porque foi colocado 250 hectares, se eu não me engano, para a questão prisional. Eu estive junto a convite do La Salle, visitando na Espanha, junto com uma comissão aqui da prefeitura, visitando os presídios privados na Espanha, né? Na época da nossa gestão lá. E realmente era uma ótima ideia, mas não se imaginava que iam separar uma área tão grande para a questão de prisional aqui em Canoas. Se na época da Simone, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós tivemos o lançamento da Lei do Gatilho, que era quando aumentasse a arrecadação de ISS, se reduziria um percentual de alíquota do imposto. Na época da gestão do Dr. Gildo, eu me lembro que nós tivemos um movimento importante para trabalhar pela redução da alíquota, né? André, nós de 2017 para 2018, no apagar das luzes, teve um aumento significativo do IPTU e do ISSQN. E aí a SIX, no início de 2018, criou uma comissão para debater esse tema, buscando a redução, primeiro entender esse aumento assim, indesejado, né, que mais uma vez fere a competitividade dos municípios. Se nós aumentamos ISSQN, obviamente, investimentos na área de serviço não vão ficar em Canoas, vão para municípios vizinhos. Porto Alegre reduziu também, né? Construção civil, afeta a construção civil, enfim. E aí nós, através dessa comissão que trabalhou, acredito que várias pessoas, acredito que fazia parte também, se provocou várias reuniões, o poder público sempre abriu as portas, enfim, a SIC sempre teve um bom acesso, né, ao poder público, como tem que ser, tem que trabalhar em conjunto, em prol do desenvolvimento. E durante o ano, obviamente, a gente não iria conseguir mudar isso para 2018, porque tem a anterioridade, né, do ano fiscal, então nós durante o ano trabalhamos bastante nesse sentido, foram inúmeras reuniões, tivemos a presença aí do secretário de Desenvolvimento participando. Na época de encerramento havia mudado o secretário, mas aí era o secretário Ayrton, foi um parceiro da SIX também, tentando o entendimento, né? E nós conseguimos então para 2019 uma redução de alíquota de 3% para 2,5%, acho que eram 18 ou 19 atividades que foram penalizadas e que ficariam em desvantagem em relação a outros municípios. E também conseguimos, em relação à construção civil, ali, a isenção do IPTU, né, para novos empreendimentos imobiliários. Isso afeta, assim, num olhar preliminar, tu pode pensar, é favorecimento da classe empresarial. Não é.
Isso é favorecimento do próprio cidadão, porque a gente, como a gente falava e fala sempre, isso reflete na cadeia de custo, né? É manutenção do poder de compra da comunidade toda. Manutenção do poder de Atração compra, de exatamente. investimento, geração de emprego, aumento da arrecadação. Qualquer aumento de imposto, ele acaba... Não existe mágica, ele acaba tendo que ir para o custo do produto, do serviço, enfim. E quem vai pagar é a população. Então, esse trabalho tem que ser entendido, esse trabalho da SIX, aí, não de favorecimento do empresário, mas de favorecimento geral. Essa redução, essa isenção de IPTU para atração de investimentos, de loteamento e incorporações, parece que deu resultado. Porque hoje Canoas é a joia em termos de mercado imobiliário da região metropolitana. Então, as incorporadoras têm como meta e foco número 1 a cidade de Canoas. Nós temos aqui na região leste o Parque Shopping, né, que a partir da sua chegada proporcionou um grande desenvolvimento daquela região. Né? E ali, a partir dali se começou a expandir para o limite da região leste da cidade junto à Cachoeirinha. Então temos a Estrada do Nazário até o fim dela e aprovamos dias atrás aqui na SIX, numa comissão de revisão do plano diretor, a alteração de uma região também para ZEIS, zona de interesse social, para a construção de habitações Minha Casa Minha Vida. Então nós estamos no foco das incorporadoras da região metropolitana por haver esse grande interesse, nossa posição geográfica, o mercado consumidor, as pessoas têm interesse em vir morar em Canoas, consumir e trabalhar. Ao mesmo tempo, nós temos a questão da região oeste, que é a grande área que Canoas tem para o seu desenvolvimento industrial, comercial, de serviços, habitacional, que encontra hoje um óbice imposto pelo Ministério Público em razão de uma suposta área ali de alagamentos, né? Então, se por um lado nós temos uma região muito privilegiada que avança a passos largos, por outro nós enfrentamos um óbice do Ministério Público para o desenvolvimento de uma região que, no meu ponto de vista, é a mais nobre de Canoas, por estar à margem da BR-448, da Rodovia do Parque, da 386. Como é que vocês enxergam o desenvolvimento urbano de Canoas, Simone? Eu entendo que de fato, André, eu vim para Canoas, né, no ano de 2000, e Canoas era uma cidade dormitório. Era uma cidade onde a moradia era muito mais barata, né? Então as pessoas trabalhavam em Porto Alegre, moravam em Canoas, e a gente não tinha muitas opções, a oferta era muito pequena. E aí houve, né, várias iniciativas sempre envolvendo investimentos privados, né, onde começaram a se desenvolver grandes centros, né, grandes oportunidades de desenvolvimentos regionais dentro da cidade de Canoas. E aquele desenvolvimento ali, então, da área leste, né, a partir dessa iniciativa do Parque Shopping, propiciou, né, que muitos investimentos acontecessem, e a gente tem hoje ali uma área muito nobre, né? Assim como aconteceu ao entorno ali da Ubra também, né, que foi um ponto de atração. E isso que tu falas com relação ao lado oeste, né, as margens da BR-448, eu acho de extrema importância e preocupação para todos os canoenses. Uma vez que houve, né, então, essa negativa do Ministério Público, em função de vários estudos, de manter aquela área da forma que está, para poder ser uma bacia de contenção das águas que vêm de São Leopoldo, de Esteio e de Sapucaia. Então, nós seremos penalizados. E hoje nós sabemos, né, que com a tecnologia existem várias formas de nós podermos fazer isso com a água, né? Tem inúmeras alternativas hoje para isso. Então, é só deixar a iniciativa privada poder realizar ali, né, obras, enfim, que a situação poderia muito bem ser resolvida. Então, eu acredito que esse é um debate importantíssimo, né, para o futuro de Canoas, onde a gente pode ainda qualificar mais aquela área. Porque eu deixo aqui até para os colegas para a gente poder fazer essa reflexão. O que está acontecendo ali? Eu sou usuária da BR-448 diariamente. O que está havendo ali já é uma invasão
de sem terra, né, que estão ocupando aquela área ali de forma irregular e o poder público não está fazendo a retirada daquelas famílias. Então, cada dia está aumentando. É mais uma hoje, mais uma amanhã. E a gente sabe, né, o que infelizmente aconteceu aqui ao nosso lado, aquela área nobre que tinha na frente do zoológico, né, as margens da BR-116, que foi invadida, não foram retirados a tempo os invasores e hoje está consolidado aquela área ali como uma área de invasão que inclusive já tem água e luz. Né? Então esta é uma preocupação de fato para que a gente não perca aquela área nobre, né? Nós, da iniciativa privada, não podemos ali investir, mas ela está tendo um uso inadequado. Fritzen, você acompanhou várias revisões do plano diretor. Como é que você enxerga a situação de Canoas hoje? Eu penso que a cidade ela se desenvolveu nas últimas décadas muito no setor imobiliário. Isso, claro, pela proximidade de Canoas, para a gente ter áreas nobres aqui, mas também eu acho que teve muito envolvimento de inteligência empresarial que conseguiu perceber as oportunidades, se associar a grandes construtoras de Porto Alegre e criou todo esse desenvolvimento na área leste. Voltando um pouquinho da importância das rodovias estruturantes, a 010, a 448 ou tantas outras, né? A gente volta no tempo lá no século XIX, onde se estudava teorias de localização, a importância das ferrovias e ao lado das ferrovias que ia se tornando o desenvolvimento. Isto pode transportar exatamente para o mesmo sentido da 010, da 448, seja o que for, no sentido de que tu acaba abrindo os gargalos de mobilidade que tu tem dentro das cidades, que isso com o tempo acaba se tornando um vetor inverso, as pessoas acabam começando a fugir para outras localidades, né? Então tu consegue espraiar, digamos assim, o desenvolvimento de uma forma mais interessante. Então nós temos toda essa questão da 448, né? Do lado oeste, que nós temos uma enorme de uma área ali, mas tem esse óbice, né, de ser um espaço de contenção das cheias, porque é uma briga com o pessoal do Vale dos Sinos, lá, São Leopoldo, Sapucaí e Esteio. Eu penso que a gente deveria focar e criar uma estratégia no sentido de que, olha, vamos desenvolver o lado oeste, já que o Ministério Público tem essa preocupação, no sentido de, bom, que não seja então de residencial, mas que seja de indústria, tá? Que a gente tenha essa captação. Porque as indústrias teriam capacidade de avaliar, né, diferentemente de uma família que vai se instalar num loteamento, a real risco de se instalar ali ou não por conta de um alagamento. Esse é um ponto, tá? Mas tem outros pontos que poderiam ser desenvolvidos, porque tem países como a Holanda e outros países, né, que conseguem soluções para essas questões hídricas, tá? Então eu acho que falta um pouco de capacidade de inteligência nesse sentido para trabalhar os aspectos. Então, ali eu penso que a gente poderia propor uma coisa muito mais voltada ao ramo industrial, e uma inteligência também em cima disso. A própria logística, né, Paulo? Logística também. Mas eu queria aproveitar um gancho também de um assunto que está adormecido, que se falava na época, que nós temos uma tremenda uma área onde está a base aérea de Canoas hoje aqui. O Rio Grande do Sul é o único estado que tem duas bases aéreas. Nós temos uma base aérea em Santa Maria e temos uma base aérea em Canoas. E ela está ali, não sei exatamente quantos hectares tem ali, mas a gente olhando pelo Google ali, a gente vê que é uma tremenda de uma área que de repente poderia tentar-se novamente uma negociação no sentido de aproveitar melhor a área. A base aérea sempre foi muito importante para o desenvolvimento de Canoas, teve o seu momento histórico para isso, mas eu acho que hoje em dia, considerando toda a evolução que existe de estratégias militares, eu acho que uma única base aérea no estado do Rio Grande do Sul resolveria. E não é só a questão territorial, é a altura dos prédios de Canoas. Também. Que também sofre essa influência. Gildo, algum comentário sobre o desenvolvimento urbano? Ou gostaria de entrar num assunto da própria SIX, falar sobre a nossa entidade? Sobre o desenvolvimento urbano, André, eu quero reforçar o que a Simone disse. Canoas realmente desabrochou lá no lado leste, com o novo shopping, enfim, com a qualidade das obras que foram feitas, né? E realmente pensando já no futuro, para comportar o aumento aí de população, de tráfego, etc. Mas, falando sobre a SIX, eu me sinto às vezes suspeito de falar, porque a gente se aproxima de uma entidade como a SIX, acaba se encantando e ficando muito vinculado.
A Six nos traz uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, enfim, aumento de relacionamento, acabamos aprendendo coisas novas, tendo trocas e conhecendo pessoas, empresas, né, que talvez a gente não tivesse essa oportunidade. A Six teve, acho que na gestão da Simone, trouxe os núcleos, né, setoriais e multissetoriais, e isso conseguiu ampliar assim, o número de associados, o número de participantes, e foi enriquecedor, porque tivemos inclusive como renovar as diretorias, enfim, com as pessoas novas que acabaram chegando. E isso foi extremamente importante, a gente vê que outras entidades estão fazendo isso também, o resultado foi muito bacana, engrandeceu o potencial que a Six tem de representatividade, né? E nós vimos isso acontecer no ano de 2020, quando tu assumiu, com a pandemia, e aí a Six foi um balizador, assim, serviu de referência, né, para os empresários que acabaram, e para todos, enfim, que acabaram com essa surpresa da pandemia, ficando meio atônitos, sem saber a quem recorrer, enfim, eram muitas normas novas. Aliás, nós lá como escritório de advocacia, a gente acompanhava diariamente a evolução e a modificação das normas que refletiam nos empreendimentos, se podia abrir, não podia abrir, se tinha horário, se não tinha horário. Enfim, foi uma situação muito difícil, né? E me chamou a atenção a atuação da Six naquele momento, a quem eu elogio, né, a sua diretoria aí, pelo empenho que teve naquela ocasião. Veja bem, Gildo, tu colocas, né, da atuação, de uma questão bem específica e importantíssima, né, que foi com relação à pandemia. Todos fomos pegos de surpresa, não sabíamos como conduzir, né, nem dentro das nossas empresas, nem no âmbito do poder público, né, e a Six foi um braço forte aí nessa construção. Mas todos os temas que nós abordamos até então, todos eles têm, né, a participação da Six em alguma fase, em algum momento, na discussão, no aperfeiçoamento. Então, eu entendo, assim, que a Six em Canoas é extremamente relevante, desde lá, né, da sua construção, né, esse próprio prédio aqui que nós estamos, idealizado, né, por empreendedores aqui da nossa diretoria, e a gente percebe que homens e mulheres aqui envolvidos, né, como o Gildo coloca, a gente tem todo um benefício pessoal, né? Porque a gente vai aprendendo um com os outros, a gente consegue interagir também com um grupo de empresários, isso é importante para os negócios, né? Porque todos nós aqui somos empresários, mas o resultado, o legado que fica para a cidade, para o estado, né? Em alguns pontos até para o nosso país, é muito satisfatório, né? E a gente percebe que tudo isso é feito através de um trabalho voluntário. Ninguém de nós aqui recebe, né, valores. As diretorias, elas se formam a partir do engajamento de pessoas, né, no meu ponto de vista, altruístas. E para mim, o que fica mais relevante assim, nessa minha atuação é justamente que pude ser a primeira mulher presidente da Six, né? E com isso a gente conseguiu engajar muitas outras mulheres. A partir justamente daquilo que o Gildo coloca, da criação de núcleos. Nós criamos o núcleo da mulher empreendedora. Hoje a Six tem 2 núcleos de mulheres empreendedoras. Isso é um orgulho muito grande, né, para mim, especialmente pelo resultado do trabalho delas e pela atuação delas enquanto cidadãs, enquanto empresárias. Então a gente percebia, né, que esta casa aqui muito masculina, uma história, né, de construção feita por mãos de homens, e de repente surge então, né, a sensibilidade feminina, o carisma, essa possibilidade, né, da gente compor junto. Quando se coloca um problema na mesa e temos homens e mulheres juntos, né, para conseguir achar uma solução, a solução ela flui com muito mais leveza e de forma muito mais precisa. Então, acho que a Six também, aqui em Canoas, né, catapultou muitas mulheres. Vejam que no próprio poder público nós não tínhamos vereadoras, secretárias, prefeito, vice-prefeita. E, de repente, começa a surgir esse movimento, justamente pela participação das mulheres e por elas estarem buscando esses espaços de liderança. Então, eu queria aqui aproveitar essa oportunidade, né, para dizer o quanto me orgulha ter tantas mulheres hoje compondo a diretoria da Six, atuando
atuando, engrandecendo, né, o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Hoje nós temos 17 vice-presidências, 9 são ocupadas por mulheres. Mas na época do Fritzen eram 6 vice-presidências, 4 já ocupadas por mulheres, correto, Fritz? Sim. Na época, estatutariamente eram 6 vice-presidências, para montar a chapa, eu fiz questão de procurar tanto buscar uma coisa mais equânime, né, de indústria, comércio, serviço, pequeno, grande, mas também de uma maior participação feminina. Mas aí a questão das vice-presidências, que são áreas, cada tinha uma área específicas, né, foi questão de identificar que a gente já tinha um grupo de mulheres dentro da SIX e não deixou de ser uma escolha assim pessoal no seguinte sentido, né, de dar o cargo, digamos assim, a gestão daquela área ali para a pessoa mais competente que a gente percebia ali. E casualmente, das 6 pessoas, das 6 vagas, as melhores competências estavam em 4 mulheres e 2 homens. E foi assim que foi completada a gestão. Então, acho que essa questão também passa muito pelo não só da mulher começar a buscar o espaço, mas o homem conseguir perceber esse espaço e não ficar naquele clubinho de masculinidade, de não abrir o espaço para a mulher. Eu acho que foi bem interessante e aí a consequência disso foi que tivemos a nossa sucessão com a presidência da primeira mulher. Hoje a SIX tem 6 núcleos: núcleo da mulher empresária, núcleo do jovem empreendedor, núcleo da gastronomia, núcleo da saúde, núcleo feminino de empreendedorismo e núcleo de gestão empresarial. Teremos em breve uma nova sensibilização e daí a SIX vai ter que pensar se consegue acomodar os sensibilizados ou se vai ter que abrir um 7º núcleo, né? Porque realmente os núcleos são muito importantes para casa. Eles oxigenam a entidade, eles preparam novos diretores, né? Trazem para dentro da entidade, que aliás foi falado no prédio da SIX, o prédio da SIX completamente revitalizado, os ambientes modernos, tecnológicos, equipados. Eu observei neste livro aqui, o livro dos 80 anos da SIX, que várias gestões já vinham preparando a revitalização, a modernização do prédio. Eu vi que no planejamento estratégico de uma das gestões da Simone, na parte de patrimônio, estava ali a projeção, o planejamento de vir modernizando alguns itens do prédio, né? Nós fizemos a revitalização do Salão Nobre, naquela oportunidade. É verdade, é verdade. O Dr. Gildo constituiu uma comissão, meia dúzia de diretores já planejaram, preparou um caixa, nós iniciamos a remodelação, a revitalização. Então fica o convite para quem ainda não esteve na sede da SIX. Nós temos aqui 2 andares completamente revitalizados, temos o Salão Nobre impecável, temos o 9º andar, que é um andar administrativo, com salas de curso, treinamento, palestras completamente tecnológicos, com internet de fibra, com equipamentos de videoconferência à disposição, com serviço de alimentação para que o associado, o empresário local possa ter toda a infraestrutura para a realização de seus cursos, palestras, suas reuniões aqui dentro da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Canoas, a SIX Canoas. Eu passo a palavra agora para uma despedida. Começo com a Simone Leite. Queria agradecer essa oportunidade. Como eu disse inicialmente, né, eu acho muito importante que as pessoas, de forma geral, especialmente os empreendedores, eles conheçam a SIX e saibam dos benefícios do associativismo. Essa casa aqui sempre esteve, né, e continua de portas abertas para receber os empreendedores, para que possa se criar network, para que se possa aprimorar-se, né, enquanto profissionalmente, pessoalmente, né, mas também para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Porque nada mais é do que o local onde todos nós estamos inseridos. Então, se eu trabalho, né, pelo bem da minha comunidade, eu também sou favorecido. Acredito que o associativismo, ele une as pessoas, ele também nos propicia, né, conhecer e nos relacionar, fazer grandes amigos, e tudo isso é fundamental para a nossa existência, né? E aqui em Canoas, eu percebo que as entidades de classe, né? Tanto CDL, Cindy Lojas, OAB, enfim, são entidades que têm uma sinergia muito grande,
né? Onde nós percebemos que as lideranças elas estão afinadas e buscam, de fato, cada uma desenvolver o seu setor, sendo que a SIX, então, engloba todos os setores da nossa economia. Paulo Fritzen. É um grande prazer, então, ter participado. Eu lembro que na nossa gestão a gente usava muito uma expressão que a SIX estava sempre muito atenta e atuante, né, em todos os sentidos do desenvolvimento dos interesses da comunidade empresarial, da comunidade como um todo. Então eu quero parabenizar, porque eu percebo que a SIX continua atenta e atuante para todas as evoluções que aparecem, e esse momento aqui de podcast não deixa de ser isso, de estar atenta e atuante num novo modelo de se comunicar e de fazer história. Perfeito. Doutor Gildo? André, no início eu falei que realmente era uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E vou explicar por quê. Porque eu iniciei aqui na SIX na gestão do Paulo Fritzen, depois continuei na gestão da Simone, depois na gestão do Luiz Carlos Stefani. Tive a minha gestão e tu participaste dela, então mostra uma continuidade, né? Uma afinidade em torno de objetivos. E a SIX consegue isso com maestria. Nós não temos disputas internas, nós temos, são metas e metas buscando o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento das empresas, enfim. E isso que faz a gente se encantar com uma entidade, né? E fico também muito feliz de poder aqui me dirigir aos associados, ao público em geral, e recomendar, aproximem-se da SIX. A SIX é importante, nos faz crescer e trabalha muito em prol de Canoas, em prol das empresas e, enfim, da comunidade em geral. Obrigado. E tem me permite, André, ainda fazer um complemento, né? A relevância da SIX também no cenário estadual, né? Porque todos nós aqui fazemos parte também da Federação, né, que é a nossa entidade estadual, a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, cada um de nós, né, com o seu papel, com a sua relevância, também podendo fazer essa defesa, né, do empreendedorismo a nível estadual. Apesar da nossa proximidade aqui com Porto Alegre, ficamos anos distantes e agora a gente faz parte desse projeto também, né, de engajamento, de pertencimento da Federação a partir do trabalho de cada um de vocês aqui também. Muito bacana. Isso daria um outro podcast, hein? É verdade, é verdade. Saibam que existem maneiras de frequentar a SIX, de se integrar, de se engajar. Você começa sendo associado, você pode integrar o núcleo. O meu caso foi talvez um pouco diferente. Eu fui convidado pela Simone Leite, em uma de suas gestões, para integrar um órgão que ela criou aqui, chamado Diretoria Ampliada. A Diretoria Ampliada ela não é uma diretoria estatutária, ela não é eleita, ela é composta por alguns empresários locais que podem contribuir com a entidade e com a cidade. Então, essa Diretoria Ampliada ela é convidada a participar uma vez por mês de uma reunião que se soma à diretoria executiva para debater pautas e demandas importantes para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, por intermédio da diretoria ampliada, eu tive a oportunidade de conhecer, integrar e conviver aqui dentro da entidade. Na gestão seguinte do Luiz Carlos Stefani, eu fui convidado a integrar a diretoria executiva. Então, ocupei o cargo de primeiro secretário e participei, então, das reuniões da diretoria executiva que ocorriam e ocorrem de forma semanal. E ali eu passei a conhecer administrativamente a entidade, passei a conviver, passei a conhecer as pessoas, conhecer a equipe, conhecer os espaços, conhecer o trabalho que a entidade executa. E eu costumo dizer, a SIX trabalha muito de forma silenciosa, obtém muitos resultados silenciosamente. Na terceira gestão, eu integrei a gestão do presidente Gildo como seu vice-presidente administrativo financeiro. E aí eu fui não sei se dá para dizer, um braço direito ali, um apoio, né? Então, sempre que o Dr. Gildo não podia atender algum compromisso, ele me pedia. Tá? Então, eu fui crescendo dentro da entidade, fazendo um caminho dentro da entidade. Isso é muito importante dentro do associativismo
que você participe, que você se faça presente. Então, você pode colher frutos ou através do engajamento, ou através de um networking, fazendo negócios, fazendo capacitações. A SIX ela está aberta, ela acolhe. Se num passado mais remoto ela acolhia grandes empresas, hoje ela acolhe grandes, pequenas, médias e microempresas. Ela está de portas abertas para receber todos os empreendedores de Canoas e os de fora de Canoas que tenham interesse em negócios e networking aqui na região. Bem, 1 hora passa rápido. Eu quero agradecer, então, a presença dos convidados, que não são convidados, são ex-presidentes da casa. E lembrar que esse foi o episódio de estreia do Pod6, que pode ser acompanhado, quem está nos acompanhando, para ser notificado nos próximos episódios, basta se inscrever no canal da SIX Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod6 é uma produção da SIX Canoas e tem como apresentador o Sicredi, as empresas Parque Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadores Diamante. E Guterres Combustíveis, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadores Ouro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.